E aí, meu pedinha, seja bem-vindo aqui nesse canal e já se inscreva logo, seus puto. Compartilha esse vídeo e futuca esse like se você gostar desse vídeo, meu pedinha. Pedinha, hoje nesse vídeo eu quero falar de como é que é morar sozinho. As pessoas falam, me perguntam, mas o que você acha de morar sozinho? Não, é bom, cara, é bom você ter liberdade, entendeu? Você dorme na hora que você quiser, leva na hora que você quiser. Mas o ruim é que tem hora que você sente saudade da família, né? Da mãe, da irmã, da avó, todo mundo. Porém, a liberdade que você tem é boa. Tá ligado? Meu pedinho, é bom demais. Aí você tem prioridade pra você fazer o que você quiser. E esse negócio de bater punheta com porta fechada, não tem isso, tá ligado? E dentro da casa aqui você pode entrar pra dentro do banheiro e bater a sua punhetinha de boa, de tomar seu banho com a porta aberta. E escolher ainda qual mulher que você vai dar uma gogogazada. Agojada. Você pode andar pelado no meio da casa. O ruim mesmo de morar só é porque você tem que fazer tudo, tá ligado? Você tem que lavar a casa, lavar roupa, lavar prato, fazer comida. E esse negócio de lavar roupa, meu pai, eu vou falar uma coisa, eu comprei uma máquina. Eu comprei usado, porque eu não tenho condição de comprar uma máquina nova, né, meu pedinho? Aí, eu fiz o seguinte, eu pus essa almofada aqui, 2 almofadas dessa, o edredom, escuta, 2 almofadas dessa, o edredom, 2 calças, 5 camisetas e umas 12 cuecas. Meu pedinho, e eu fui ali pro computador. Meu pedinho, quando eu olho de lá pra cá, meu pedinho, essa máquina tava dando cada pulo aqui, velho. Porque quando ela começou a rodar pra centrifugar, pesou, tá ligado? Aí eu vim lá pra cá desse jeito aqui, meu pedinho. Eu tava ali no computador, ela começou a dar esses pulos, eu vim lá pra cá desse jeito. Quebrou. Já dei pausa nela, eu falei, meu Deus. Queimei a máquina. Tirei o edredom, tirei as calças, tirei as camisetas, deixei só os travesseiros. Porque é o seguinte, ela só suporta 8 kg. Aí quando eu fui comprar na loja, o cara falou, ó, se eles manter lá por causa de excesso de peso, eu vou saber, porque eu que dou manutenção nas máquinas. Ou seja, se ela der manutenção por causa de excesso de peso, você vai ter que desembolsar dinheiro. Porque a garantia que nós te damos é 3 meses. E nós não damos garantia por causa de excesso de peso, tá ligado? Eu falei, meu Deus do céu, quebrei a máquina. Aí eu pus ela pra bater de novo, mas só com as almofadas, porque, ou seja, já tem uns 8 kg, né? Porque quando cai água na almofada, ela suga a água e fica pesada, aí passa de 8 kg, tá ligado? E eu não peguei essa maldade, aí eu pus pra bater. Aí bateu, centrifugou, eu pus pra secar, aí lave o resto das roupas. Mas assim, meu pedinho, se depender de eu lavar prato, meu irmão, essa pia aqui fica inundada, tá ligado? Aqui pra nós aqui, ó. Vou te contar só um segredo aqui, meu pedinho. Eu fui na casa da mulher um dia, meu pedinho, instalar um botijão de gás pra ela, tá ligado? Aí eu falei, moço, eu tô com sede, me dá um gole d'água aí. Aí ela, não, tamo aqui, vai lá na pia. Vai lá na pia e joga água nesse copo aqui, que ele tá um pouco empoeirado. Eu fui lá, quando eu olho pra pia da mulher, a pia da mulher tava cheia, meu pedinho, mais cheia. Eu não sou de reparar de ninguém, tá ligado, meu pedinho? Que eu não tô nem aí também, não. Cheguei na pia da mulher, meu pedinho, cheia de prato, mano, e tudo sujo, tá ligado? Aquelas larvinhas brancas, meu pedinho, tá ligado? Chega, eu tava nadando, irmão. Eu falei, o que eu vou beber aqui? Eu chamei ela, moço, então eu esqueci o registro do gás, eu tenho que voltar pra pegar, daqui a pouco eu passo aqui, não bebi não, saí fora. Porque eu já imaginei na hora, meu Deus do céu, se os pratos dessa mulher tá desse jeito, e a vagina dessa mulher, como é que não tá, mano? Tá ligado, meu pai? Eu levei isso na maldade e saí fora. Morar sozinho também, meu pai, que você tem liberdade. Você faz o que você quiser, entendeu? Você levanta na hora que você quiser, vai dormir na hora que você quiser, você anda pelado no meio da casa. E o ruim mesmo, você vai fazer esse negócio de casa: lavar roupa, lavar prato e lavar a casa. Isso é ruim. Aí você sente falta da mamãe, né, velho? Porém, o único detalhe é que você tem mais prioridade é de bater aquela punhetinha de tomar seu banho, meu pedinho. Meu pedinho. Você escolhe, meu pedinho, até qual mulher que você vai dar a gorgojada, tá ligado? Porque é o seguinte, você tá passando ali, certo? Aí a bumbuzinha que chama mais atenção, você já... Aí ela já vai abrir a tela lá, tá ligado? Aí você vai começar. Aí aquela você repara ela direito, você vê que aquela tá com a bundinha assim muito magra, tá ligado? Com a bundinha assim muito magra, a bundinha seca, ó cozinho seco, ó cozinho
seco, meu pedinho. Que na hora, eu já lembro dos cachorros do meu avô lá na roça, tá ligado? Os cachorrinhos magros. Cachorrinho do Cuba. Aí, meu pedinho. Por quê? Os cachorros lá em magro, os cachorros magros. E eu não sei o que esse cachorro tem dentro da barriga, sabe por quê? Porque o velho joga carne, joga a peste tudo pra aqueles cachorros. Mas é o seguinte, eu acho que aqueles cachorros tem um verme na barriga esquisito, meu pedinho. Porque não tem ração no mundo, meu pedinho, que cabe com a secura daqueles cachorros, não, meu pedinho. Os bichinhos é judiados. Você olha assim, você dá dó. Meu pedinho e cachorro tem um negócio, tem um certo de quando vê o outro, tá ligado? Quando vê o outro, dá uma cheiradinha no cu do outro. Dá uma cheiradinha no cu do outro pra se cumprimentar, não é verdade? Se qualquer cachorro do mundo, escuta o que eu tô falando, se qualquer cachorro do mundo chegar naqueles cachorros e dar uma cheiradinha no cu desse, cai durinho no chão na hora, meu pedinho. Você sabe que aqueles mosquitinhos, até aqueles mosquitinhos que ficam rodeando a bolinha do cu dele, tá saindo fora. Imagina qualquer outro cachorro chegar e dar uma fungadinha. Meu pedinho, se inscreva nesse canal, meu pedinho. Vem ser meu amigo, meu pedinho. E compartilha esse vídeo e futuca esse like se você gostou, seus aputos. Falou, é nóis.